Bem-vindos ao Brazil Innovation Week. Vocês vão ficar com a gente nessa parte da manhã e eu convido agora, em nome da Fibra, o João e a Seven Tecnologia. Bom dia, gente. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todo mundo. É muito bom estar falando com tanta gente nova. Eu tenho essa cara de velho, mas eu também sou novo. Tenho 27 anos. Eu já estive na cadeira como vocês. Eu fui estudante também, não do Senai, mas da UNB, que tinha muito esse fomento ao que vocês estão estudando. E a Seven, ela é um projeto que ela se iniciou muito voltado no início, principalmente para o mundo gamer. E hoje a gente teve uma amplitude no nosso mercado, que a gente está abraçando bastante as empresas também. E a gente vê cada dia que passa que as oportunidades são imensas. E, por exemplo, hoje na SEV a gente já precisa contratar novas pessoas para montar computador. Dentre outros, a gente tem demanda reprimida para programador, tem demanda reprimida, por exemplo, também para pessoas que trabalham com parte de rede, infraestrutura de servidor. E é um mundo de oportunidades. Então, eu acho que vocês estão mais no caminho certo. A gente vai tentar mostrar um pouquinho dessas oportunidades ainda mais detalhadas para vocês. Então, vamos lá. Qual que é a nossa agenda aqui? Apesar do vídeo aí ter resumido bem quais são as oportunidades no mundo game, a gente também vai trazer alguns números que vão colaborar com um dimensionamento desse mercado, que ele é gigante, tanto no Brasil quanto no mundo. A gente tem, por exemplo, a Microsoft, muito pouco tempo atrás, adquiriu a Activision numa compra bilionária, que foi uma das maiores da indústria. E, assim, você vê que uma movimentação de uma empresa tão grande quanto é uma Microsoft não é à toa. Ela faz isso visando lucros futuros, e é o que a gente muito vê dentro do mundo game, principalmente com a inserção do metaverso. Então, vamos lá. Quais são os números? Eu não vou ficar muito em detalhe para não ficar uma apresentação chata, tá? Então, vou passar só os principais. Qual que, para mim, me chama muita atenção? 136%, a indústria game, ela fatura 133% a mais que se a gente pegar a indústria de filmes e música e somar. Então, soma aí Netflix, Spotify, tudo isso que a gente acha que é muito grande, a indústria gamer supera em 136%. Uma projeção de faturamento até o ano que vem da indústria gamer é de movimentar no mundo 200 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro se a gente for analisar com outros mercados. Isso é muito maior, por exemplo, que o mercado automobilístico. Então, é uma indústria que está crescendo a largos passos. Um dado que me assusta muito, apesar de eu estar nessa estatística, é de 29,3 bilhões de horas assistidas na Twitch. Eu devo contribuir com boa parte disso aqui assistindo o Casimiro, acredito que boa parte de vocês também. E, para você ver, 82% é na Twitch, que é uma plataforma imensa, e 12% no Facebook. Então, assim, pensa quanto é dividir isso aqui por quantidade de dias. Quem é bom de matemática aí pode até fazer essa conta no final para a gente. Podia dar um brinde, hein, William? Vacilamos. Dar um mouse gamer aí para quem fizer essa conta. Mas, assim, isso em dias a gente é um valor muito assustador, né? E como é que se comporta o Brasil nisso daqui? Deixa eu ficar um pouquinho de longe, que eu preciso de óculos também. 70% da população, igual o pessoal do Retina mostrou, é adepta ao mundo gamer. A receita anual já no Brasil já está de 2 bilhões. O crescimento que a gente teve, que eu achei um dado muito interessante, de exportação de jogos feitos no Brasil para o exterior, foi de 600% no ano passado. E eu acho esse dado muito interessante porque a gente, como Seven, a gente atendeu a Dumativa, que é uma empresa do Rio de Janeiro, que ela faz áudios para jogos que são exportados. Então, por exemplo, um jogo que eles fizeram. Se eu não me engano, eles fizeram parte da mixagem do Zelda. Alguém já jogou Zelda? É muito antigo? É do Nintendo. Eu acho que a maioria não conhece. Mas, assim, é um jogo muito legal, que eles fizeram áudio e foi um dos nossos clientes. E, assim, você vê na prática que uma empresa do Brasil, que a gente conhece, está próximo da gente, está exportando uma mão de obra qualificadíssima para fora. Então, é bem legal ver que isso está crescendo no nosso país e principalmente com o quê? Para você desenvolver jogos que precisam do que está aqui, de pessoas que tenham a capacidade e a mão de obra qualificada para conseguir participar desse mundo e desenvolver jogos aí para a gente fazer exportação. Alguns dados mais pormenorizados aqui do Brasil, a gente tem o seguinte. Por incrível que pareça, eu não sabia disso, não sei se é uma parte de erro meu. A pesquisa de geral gamer do Brasil, de 2022, ela mostrou que a maioria das pessoas que é do mundo gamer, o gênero é feminino. A gente tem 60% das mulheres compondo aí, e vocês entendem esse número por quê? A maioria do pessoal que joga no mundo gamer, qual que é a plataforma mais acessível, o maior jogo de hoje? Quem acertar essa ganha uma 7 Belo. Qual que é o maior jogo hoje, mais jogado?
Free Fire. Na trave, mas é o Free Fire. E o Free Fire, qual plataforma que ele utiliza? Tirando os emuladores, o smartphone. Então, o smartphone é, em si, um jeito mais fácil da gente jogar. E a gente tem as mulheres fazendo boa parte desse mundo. Por que esse dado é surpreendente? Porque eu já participei de squads aleatórios ali no Call of Duty, por exemplo, que é o jogo que eu gosto, e que eu tinha um cara que ele foi super desrespeitoso com a mulher. Porque o ambiente da tecnologia, principalmente do game, você tem isso, a pessoa se esconde atrás de um nick, né? Então, ela acha que ela tem o direito de, às vezes, ofender. E eu pensava que esse ambiente, por ser opressivo, não era tão convidativo. Então, esse número é bastante legal. Vocês, mulheres, têm muita oportunidade dentro desse mundo gamer. Uma parte, a maioria, igual está mostrando aqui, a gente tem, não, no próximo slide, a gente vai mostrar que a maioria joga realmente no smartphone e as mulheres compõem o maior público nisso. O restante é mais composto pelos homens, tanto no console quanto no computador. A maioria do pessoal está nas classes entre B2 e C1, eu não vou saber falar esse termo de gênero que eu não lembro, e a maioria do público está ali de 16 até 24 anos. 24 anos para cima, a gente já tem uma redução muito drástica, quase 50% está nessas escalas mais jovens. Eu acho que ficou um pouquinho ruim para vocês verem, mas podem confiar em mim, 40%. Qual que é a plataforma que o pessoal mais joga? Justamente o smartphone. Eu não sabia, eu fui pesquisar um dia desse, tem um ROG Phone que parece que é mais caro que o iPhone, mas ele também traz tecnologias assim que um computador às vezes não entrega. E para você ver que assim, a Asus é uma empresa gigante e eles estão mirando nesse mercado justamente porque toda decisão é tomada baseada em dados. 48% da população que utiliza o smartphone para jogar é uma boa fatia de mercado. A gente tem outros ali, 20% no videogame, e o computador, que é o nosso nicho principal, a gente também tem os consoles, mas só fazem parte de 15%. Dado esses dados, né, digamos assim, a gente hoje na Seven, a gente tem esse lado gamer, só que a gente abraça também muito o lado empresarial de oportunidades para empresas. Então, dentro disso, a gente mexe muito com computadores de arquitetura, programação, todas essas partes voltadas mais para a profissionalização da utilização de um computador gamer é onde a gente está atuando mais. Porque aqui, quando você olha um investimento de uma pessoa gamer, o que ela vê? Ela quer aquilo ali para um hobby. Eu não conseguiria convencer meu pai a pagar 5 mil para ficar feliz. Não. Ele me daria 5 mil para investir numa máquina se eu fosse falar, pai, eu quero uma profissão, eu quero fazer disso daqui uma nova profissão para mim. E é por isso que a gente está muito rumando para esse lado e que foi muito fruto do projeto Retina que a gente vai mostrar aqui para frente. Só uns dados sobre computadores, sim. A maioria são compostos por homens, igual a gente tinha mostrado antes. Tem uma visão até certa do que o computador precisa, que é de placa de vídeo, mas são pessoas que ainda precisam desenvolver esse conhecimento e que, às vezes, eu até queria pedir para a pesquisa botar esse dado, é que se eles imaginam que o computador é uma fonte de renda para eles, porque esse é um dado muito interessante. A gente tem que mudar um pouco a percepção que o computador em si não é para a gente passar só gastando tempo, ali é um investimento que a gente faz na nossa própria carreira. Com qual aí a frequência? A maioria joga todos os dias e pelo menos ali uma grande parcela da maioria joga pelo menos 3 dias para frente ou todos os dias. Então, realmente, são pessoas que despendem bastante tempo. E quais são as oportunidades que a gente enxerga dentro desse mundo? A gente vê muita inserção agora do metaverso, que a gente vai ter, já tem investimentos muito fortes nesse sentido, então vai ter, por exemplo, shows. Eu vi uma notícia recente, era um lançamento de acho que era de alguma empresa de carro que ia já utilizar uma realidade metaverso. O Nando Reis, que eu não vi muita conexão, ia lançar um álbum dentro do metaverso dele. Então, foi uma coisa que eu achei interessante. Muito essa parte da realidade virtual, jogos mobile, eu estou aqui na frente. Uma outra tendência que eu acho interessante é o quê? Hoje, a tendência é que as pessoas gastem mais tempo assistindo do que jogando os jogos. A gente vê muito isso por conta até das horas assistidas da Twitch. É muito mais acessível, né? A gente assiste uma Twitch só tendo celular. Às vezes, para você jogar numa qualidade melhor, você precisa de um console, você precisa de um computador. Então, a tendência é que as pessoas se entretenham mais com isso. Eu tenho um irmão de 5 anos em casa e eu acho impressionante que ele gosta de ficar só assistindo o pessoal jogando no YouTube. Tipo, ele não joga. E ele fica só assistindo, ele acha super divertido. E é uma tendência cada vez maior para o futuro. A outra parte das tendências é aumentar o cross-plataforma. Então, você jogar no celular, eu jogar no computador, o mesmo jogo no mesmo squad. Jogos em nuvem e a internet 5G vindo aí para abraçar tudo isso e baixar a latência e melhorar. Um dado interessante sobre o metaverso 64% dos jogadores conhecem o metaverso, gostam da ideia de filmes em ambientes digitais, gostam de usar equipamentos igual o pessoal do Retina tem do óculos de realidade virtual, enfim, e ainda tem, só que assim, é uma coisa bastante inacessível, é muito caro um óculos desse, só o óculos é R$3.000.
Então, a gente tem 70% de pessoas que ainda não têm o equipamento, justamente por ele não ser tão acessível. E quais que são as oportunidades? Agora que é a parte mais interessante para vocês. A gente tem a oportunidade, por exemplo, de ser um desenvolvedor. Isso daqui, a gente tem no nosso ambiente, a gente tem uma loja no térreo e na parte de baixo é uma empresa de programação. A carência que hoje eles mais têm não é de dinheiro, porque eles ganham bem. É de profissional para trabalhar e desenvolver aplicativos para eles. Eles trabalham com grandes clientes e, assim, eles estão limitados a crescer porque eles não têm mão de obra suficiente para abraçar novos projetos. Outra oportunidade, a gente tem de pro player, de streamer, de design gráfico, tanto para jogos quanto para, enfim, para várias outras funções, como trabalho de marketing digital. É um mundo de oportunidade. E o que a gente vai trazer aqui? Vamos simular se a gente fosse comprar um computador semelhante ao que era do Retina. O videozinho não está tocando, não? Aí. Aqui foi a sala do Retina que a gente fez, onde lá tem 21 computadores, todos iguais, com a mesma configuração, em que a gente colocou que eles pudessem rodar o Blender e o Unity, que são plataformas para desenvolver exatamente jogos. Além disso, eles conseguem rodar Photoshop. A maioria todos esses aplicativos que estão aqui listados, eles conseguem rodar lá e já conseguem começar a trabalhar com os programas para sair de lá completamente capacitados. Eu fiz engenharia de produção na UNB, e uma das dificuldades que eu vi na faculdade, mesmo sendo muito boa, ser uma federal muito conceituada, é de ver as coisas acontecendo na prática. Por exemplo, tinha uma matéria lá que era pesquisa operacional. Cara, você chega para calcular o ponto ótimo de uma fila de posto de gasolina. É uma conta que você fica 2 horas desenvolvendo e você fala, tá, e a aplicabilidade disso? Até hoje eu não apliquei. Mas quando eu tive, por exemplo, uma matéria que era de simulação empresarial, que era assim, tinham várias pessoas na turma, a gente dividia em squads. E aí todos tinham o mesmo ponto de início, só que para frente eram feitas rodadas de simulação dessas empresas e ganhava a melhor nota no final quem tivesse a melhor colocação. A minha equipe ganhou. E por que eu acho que foi muito prático? Porque vários conhecimentos que eu tirei de lá, por exemplo, composição de preço de mercadoria, parte de RH, tudo que tinha no simulador, hoje a gente aplica na nossa empresa e a gente vê que faz a diferença. Então, aqui no Retina eu acho isso muito interessante, porque além de só aprender a parte prática, de conceito de cor no design gráfico, não, você coloca a mão na massa, usa o Photoshop, o Illustrator. Eu tive que pagar para aprender Excel. Na faculdade a gente não tinha essa aula. E seria de muita valia para mim se eu tivesse, além da oportunidade de utilizar, a máquina para desenvolver. Então, vamos para a simulação em si. Igual até o próprio vídeo mostrou, um salário médio de um desenvolvedor júnior, que é um que, por exemplo, acabou de entrar, ele ganha ali em torno de 3.200. Para comprar um equipamento completo, a gente lá, vamos supor que isso era uma cotação um pouco mais antiga, hoje está um pouco menos caro, mas sairia total de 7.670. Considerando, deixa eu sair da frente, esse salário de 3.200, considerando 30% dele para realmente a gente usar que aquilo é o que vai ficar no bolso da pessoa, esse computador ele se pagaria em 8 meses. Então, o que a gente está mostrando? Óbvio, isso aqui é uma conta que ela não é tão precisa, não é como se a gente tivesse uma oportunidade de emprego agora, mas é um ponto de partida tomado algumas premissas. Mas mostra o quê? Que você realmente tem um computador não só como hobby, ele é uma forma de investimento. Você tendo um computador, esse aqui você pode mandar para o seu pai, viu? A gente pode ajudar também na conversa. Mas, assim, é um ponto para mostrar que a gente realmente tem uma oportunidade de transformar o computador em uma máquina para o futuro do jovem, que ele use ela para se profissionalizar e atender um mercado que está cada vez mais em alta. Falando só um pouquinho da Seven, a Seven hoje, a gente é uma empresa que a gente iniciou em Brasília, muito com o foco de... Como é que foi o nosso início, né? Pandemia, não tinha o que fazer, eu realmente respeitei o isolamento, só ficava em casa. E aí eu comecei a jogar mais videogames e tal, fui mais para essa área, né? E aí eu tinha um Xbox que eu estava jogando Call of Duty, eu cansei de perder e justificar só o videogame. Falei, não, vamos ver se eu sou tão ruim assim. Eu falei, vou comprar um computador. Só que nessa missão de comprar um computador, tinham 265 vídeos no YouTube. Nenhum me passava confiança suficiente de que se eu comprasse as peças para montar em casa, ou que se eu comprasse o computador, que na época estava muito mais caro por conta da ausência de placa de vídeo, né, que estava muito caro, eu não tinha certeza de que eu teria o que eu queria, né? E a partir disso a gente viu uma oportunidade de mercado. E a gente se especializou muito nessa área e é onde a gente abraça o mercado hoje. Hoje a gente tem a visão de ser a empresa que as pessoas mais confiam para a compra de equipamentos de informática.
Então, o nosso processo de venda ele é totalmente transparente. A gente não faz aquela coisa para vender o que tem no estoque e tchau, obrigado. A gente trabalha justamente com o ciclo de vida do cliente dentro da nossa empresa de uma forma maior. Em que, em vez de ele fazer uma compra grande e nunca mais voltar na nossa empresa, ele faça ali, com a nossa margem reduzida, várias compras e o ciclo de vida dele seja muito prolongado. E é assim que a gente tem atuado até hoje. A gente tem no Google a melhor avaliação de todas as lojas de informática de Brasília. De 5 possíveis estrelas, a gente tem 5 estrelas e mais de 40 avaliações. Então, esse é um orgulho muito grande que eu e o William, a gente trabalha muito em cima para manter esse padrão de qualidade. A gente veio do mercado de automobilística, eu trabalhei na Ford e na Fiat. O William trabalhou, além da Ford e da Fiat, no Banco Safra. E o William tem uma carreira gigantesca, eu não vou lembrar todos agora. Mas que sempre foi muito pautado em quê? Na qualidade. O mercado automotivo está se extinguindo. Se a gente for olhar, o motor a combustão já não é permitido em mercados exteriores. No Brasil, isso vai ser uma realidade em pouco tempo. Então, eles sempre tiveram que se adaptar muito ao quê? Gerar uma boa experiência de compra para que o cliente se mantenha na concessionária, porque senão o negócio dele já teria morrido. E a gente veio muito com essa mentalidade, é assim que a gente trabalha. E isso é até um conselho que eu dou para vocês, independente da carreira que vocês sigam. A vida, eu ouvi isso do orador, que hoje ele saiu na Forbes, é o Rafael Rodeiro. Ele é dono de uma startup que chama, minha memória é péssima, mas eu vou lembrar, Ribbon. O Ribbon é uma plataforma de doação de suprimentos para países de menor desenvolvimento, em que ele fez uma forma de conseguir monetizar e rodar esse aplicativo. E ele saiu na Forbes, eu achei isso fantástico, naquela Under 30, que é os 30 jovens que se destacam e saem, né, que a Forbes fala para ficar no radar, que são pessoas muito promissoras. E ele falou isso e eu fui assimilar muito na frente depois da minha formação, que era o quê? A vida em si, ela é muito de conexão. A gente tem que procurar se conectar verdadeiramente com as pessoas e não ter experiências vazias onde quer que a gente vá. Tendo esse pensamento, foi muito o que a gente fez na SEV. A gente realmente se conecta com o cliente e a gente gera um laço de confiança mútuo, tanto da gente com o cliente quanto do cliente para a gente. E isso eu acho que é importante para qualquer carreira que vocês decidam seguir. Se vocês montarem conexões verdadeiras com as pessoas, vocês vão ter sucesso independente da carreira que vocês sigam. Eu sempre ouvi uma frase do meu pai que eu sempre levei para a vida. Independente do que você faça, tenta ser o melhor daquilo. E da forma mais digna, tente ser o melhor. Então, se era para vender balinha, a gente ia vender para ser o melhor, para ser a pessoa mais transparente, sincera e honesta. Eu acho que esses valores têm que estar permeando todos os trabalhos que vocês desejem desenvolver. Então, depois dessa sessão coach, que a gente tem de produtos que a Seven hoje oferece? A gente trabalha com uma venda muito consultiva. Então, o nosso processo de venda ele não é assim, a gente não pega um cliente e encaixa na solução pré-pronta. A gente fala, ó, você quer comprar um computador para rodar o After Effects? Beleza, ele é esse. Então, dia 7 de setembro a gente fez uma apresentação. O computador que o cara precisava custavam, vocês estão sentados, eu vou falar, R$39 mil. Falei, bicho, 39 mil, eu sei que é muito dinheiro. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora o próximo passo. A gente vai lapidar essa proposta. Você vai falar o que você tem para investir e dentro disso a gente vai chegar no universo. Lógico que tudo tem um ponto de partida. Tem o mínimo e o máximo. E dentro desse mundo tem o que a gente vai adaptar para a realidade do cliente. E foi um cliente que a gente fechou. Foi um valor alto ainda, mas foi um valor que chegou e atendeu às expectativas dele. Aí, esse é o nosso core business. Esse é o que a gente realmente mais faz. Só que, além disso, a gente também trabalha com periféricos, a gente trabalha com cadeira. Toda a parte do mundo gamer a gente está trabalhando. E o projeto Retina ele veio muito nesse sentido. A gente abraçou ele, foi que a gente praticamente trocou figurinha para participar, porque a gente quer estar nesse meio. A gente quer estar influenciando esse ecossistema de pessoas que vejam o computador como uma oportunidade de mudança de vida. E é assim que a gente segue. Eu acho que eu acabei por aqui, né? Foi. Beleza? Como é que você abrir para dúvidas agora, Carlão? Então vamos lá. Alguém tem alguma dúvida? Oferece uma balinha aí, Carlão, para quem tiver. Então, beleza. Qualquer coisa, pode falar. O Pro Player em si, a gente teve uma alta desse mercado muito na pandemia, né? As pessoas não tinham muito com quem se entreter e aumentou muito a parte de visualização na Twitch. De uns tempos para cá ficou um pouquinho mais difícil, como todo o mercado digital, porque
como todo mundo enxergou essa oportunidade, enxergou essa falta no mercado, ele foi muito saturado, digamos assim. Só que, e o que aconteceu com a Twitch? Antes, por exemplo, indo para a parte mais interna deles, eles pagavam em dólar. E eles reajustaram esse pagamento para o que é uma realidade do Brasil. Além disso, eles mudaram os valores também dos subs. Então, e mudaram a forma de remunerar os pro players e os streamers. Indo mais para a parte de streaming, porque pro player em si, o cara ele tem que ser muito. Qual que seria o conselho que eu daria? É a constância. Igual um jogador de futebol, ele vai ter os treinos dele. Eu tenho um amigo que é pro player de pôquer. E ele ganhou 299 mil dólares tem uns 3 meses. Ele até comprou um computador com a nossa consultoria. É um cara que ele é constante. Ele tinha ali a rotina dele de treinos, a rotina dele de participação, por exemplo. O dia que é melhor para um jogador de pôquer é no domingo. Você não precisava falar com ele, ele não ia te responder. Era assim, é o foco dele total em profissionalizar aquilo. Então, eu acho que assim, para um pro player, de qualquer que seja o segmento dele, a dinâmica é a mesma que você vai ter no seu trabalho. É se dedicar e transformar aquilo realmente não num hobby, mas numa rotina de treinamentos que te façam alcançar a excelência. Tudo que você quiser fazer atingindo a excelência, você vai conseguir. Óbvio, existem percalços, existem inúmeros. Mas você sabendo analisar muito bem qual é o ambiente que você está inserido, o que você pode fazer para cada dia você dar um passo a mais, é isso. É igual a academia, é igual jogador de futebol. É a constância e o foco e a persistência que faz virar. Vida de empresário, mesma coisa. Eu posso falar assim, por caso próprio. A vida que eu tinha anteriormente para a vida que eu tenho agora, meu tempo ele diminuiu muito para coisas que eu tive que abdicar, de sair com amigo. O meu foco realmente é a empresa. A gente trabalha de segunda a sábado, domingo é o dia de descanso que a gente tira para ir à igreja, ficar com a nossa família, e segunda a sábado de novo. Não tem horário para iniciar cedo, não tem horário para acabar. E até virar, a gente sabe que a gente vai ter que se sacrificar para isso. A mesma coisa, filosofia se aplica para quem quer ser um pro player. Boa tarde, bom dia. Bom dia. Quais são as principais instituições de ensino e quais são as principais empresas que dão essas oportunidades de sermos inseridos nesse mercado de trabalho? Eu não podia deixar de falar o Retina, né? Mas, assim, a gente tem algumas empresas... o mercado em si, para profissionalização de jovens que querem ir para esse lado, ele está aumentando bastante. Então, vou te citar algumas que eu lembro de cabeça. A gente tem a MK, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que fica lá no Parque Shopping, que eles dão cursos para profissionalização nessas áreas. A gente tem a Game Creators, que é um associado da Brasil Startups. A gente tem a Super Geek. Dentro disso, eu acredito que é muito igual a escola. Depende muito de qual que é a dinâmica de como é que é a palavra? De didática que o pessoal vai utilizar. E aí é muito a questão de adaptabilidade que cada um prefere. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa mais prática. Eu não gosto tanto de ler e ficar na teoria, eu gosto de pegar e fazer. Então, por isso que eu escolhi um curso de exata, porque era conta, era muita conta. Então, em vez de só ficar lendo, eu já ia, pegava, fazia exercício, fazia exercício até ficar uma memória muscular daquele exercício, aí eu ia para uma prova, por exemplo. Então, depende muito da dinâmica didática que a empresa vai ter. Mas, do que eu conheço, eu gostei muito da proposta da MK, a gente chegou a conversar com eles algumas coisas. Eu acho que eles trabalham assim, só que eu pesquisaria hoje, se eu fosse se inscrever, por exemplo, o meu filho, eu pesquisaria um pouco porque eu achei lá um pouquinho caro. Eu gostei da proposta da Game Creators, a Super Geek, que é um vizinho até nosso lá, ainda não é uma que a gente ainda não conhece, mas a gente viu na internet, achou legal. Tem muitas instituições que estão indo para esse lado. Tem um que a gente vai visitar hoje à tarde até, que ela vai dar curso de YouTuber. Nem sabia que isso existia. Então, as empresas estão vendo esse EduTech, que é uma tendência de mercado, e hoje ainda está se decidindo quem vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Não é uma resposta tão trivial. Igual, qual que é a melhor empresa comprar um computador? Serve. Isso é uma resposta trivial. Agora, para essa parte de curso, a gente ainda não tem, não. Tá bom? Mais alguma? Oi. Oi. Eu gostaria de perguntar sobre o metaverso. Diga. Eu tenho visto em algumas palestras de onde a gente está uma visão de ser algo mais temporário. Eu queria saber da área de tecnologia. Vocês acham que vão se estabelecer no metaverso ou vai ser realmente algo mais passageiro? Cara, essa é a pergunta que eu rezava para que não acontecesse. Sabe por quê? Eu sou muito cético quanto a isso. Mas aí é uma característica muito minha. Por quê? Qual que é a parte que eu falei aqui? Conexão. Eu acho que o metaverso, eu não enxergo ele gerando conexão. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me conectar com as outras. Se você perguntar, João, a gente tem as duas oportunidades. Ou você faz a reunião presencial ou online. Eu vou na presencial 10 vezes. Porque eu gosto de olhar no olho, eu gosto de estar próximo.
E eu acho que esse até é um dos nossos grandes diferenciais. Eu acho que a tendência até do mundo como um todo é ir para uma parte pouco humanizada e muito superficial. Eu vejo isso nos meus amigos que se relacionam agora e têm dificuldade de encontrar uma pessoa para se relacionar de uma forma mais séria. E é uma coisa que aí, o João Gabriel não é muito favorável, não é uma coisa que me agrada. Mas, assim, um livro com as páginas em branco. Qualquer história pode ser escrita a partir disso. Tudo vai depender muito de qual que vão ser, se as pessoas vão ser mais João Gabriel ou vão ser mais adeptas a isso. Mas o que a gente vê existe muito investimento, muito investimento nessa área. A gente tem investimento tanto na criação de avatares, de próprias realidades, moedas digitais. Eu acredito que, assim, lançamentos de produto, como o próprio iPhone, daqui a um tempo, lançamento de coisas que precisam de uma escalabilidade maior para chegar mais fácil em outras pessoas, eu acredito que vai ser uma tendência assim. Você ministrar um curso de algum, por exemplo, o Pedro, como é que é o nome daquele cara? Sobral, que é um cara do marketing digital, ele utilizar isso daqui no futuro para ministrar para várias pessoas que compram aquela plataforma, eu acho que pode ser. Agora, a adaptabilidade de cada um disso, aí eu não sei como é que vai ser feito, porque a gente também tem como eles vão fazer isso se tornar mais acessível. Um óculos de realidade virtual é R$3.000. Se a gente precisar de um óculos para se inserir de uma forma melhor, mais bem dentro mesmo do metaverso, já torna uma coisa não tão acessível para que todo mundo tenha. Então, assim, a resposta não tem resposta. Eu acho que está muito ainda em aberto e em construção. Vou até aproveitar um pouquinho para falar sobre isso, que eu acho que eu sou um pouco diferente do João. Totalmente. Então, assim, eu sou gamer também, né? Gosto de jogar desde o PUBG, não gosto de Free Fire, mas uma série de outros. Então, e eu cresci no metaverso. Como assim, cara? Tem 30 e poucos anos, como tu cresceu no metaverso? Hoje, essa palavra, eu vou dizer que ela está gourmetizada. Assim como sustentabilidade, assim como gourmet. Então, é o quê? É uma palavra modificada ou que entrou em destaque para poder a gente investir mais dinheiro, para a gente poder comprar e toda aquela cadeia de consumo a gente ser inserido nela de uma forma globalizada. Mas a grande realidade é que os principais jogos de MMORPG, que é Massive Multiplayer Online, eles já trabalhavam no metaverso. Então, quem sabe, por exemplo, Zelda não. Zelda é action, né? É um MMO action. Você entra e joga sozinho. Mas né? Exatamente. Mas se a gente falar, por exemplo, Conquer, World of Warcraft, Paladins, sei lá, Black Desert, você está vivendo no metaverso. A diferença é que você não está tendo a realidade imersão, aumentada, né? Exatamente. Qual? Pois é, Monster Hunter. Então, assim, você não está utilizando um óculos de realidade virtual. Você não está utilizando o Pokémon GO, que é uma realidade aumentada. Mas, de certa forma, você está vivenciando num outro mundo. E aí, tipo assim, eu e o João, a gente tem um perfil muito parecido, né? Talvez a diferença está entre dominante e estável. Só que, quando a gente está trabalhando dentro e a gente forma guilds, e a gente começa a se comunicar através de um Discord, se comunicar através de um TeamSpeak, de se comunicar através de qualquer outra plataforma, cara, você está vivendo lá dentro como se fosse até um Second Life, não sei se todo mundo ouviu falar disso. Eu acho que a principal diferença ainda do metaverso é porque ele não está viável. Como é que eu posso comparar isso? Dentro de um jogo RPG você tem missões, você tem uma guild, se eu for comparar isso com empresas, uma guild é uma empresa, as missões são as atividades que você vai ter que realizar. Hoje, no metaverso, você não realiza um trabalho em conjunto com alguém, mas numa missão dentro de um jogo, você consegue realizar. Eu acho que essa é ainda a principal diferença. A partir do momento que a gente conseguir colocar dentro do metaverso, dentro de outros locais com realidade virtual, missões ou atividades de trabalho, a gente vai conseguir colocar. E aí eu recomendo alguns filmes. Tem Player Number One. Assistam esse filme, é muito bom, porque os caras trabalham dentro do metaverso, tem competições e etc. Hoje, quero ganhar dinheiro no metaverso, quero construir uma moeda, quero investir num negócio. Não entrem, cuidado, a maioria é fraude, você vai perder dinheiro. Mas continue estudando, olhando, aprendendo o máximo possível, que daqui eu acho que no máximo uns 2 anos, ganhar dinheiro e não cair em fraude vai ser bem viável. Perfeito. Quer complementar alguma coisa? Não, eu acho que assim, igual você falou, é uma coisa que
querendo ou não, foi gourmetizada, né? O que a gente tem mais na cabeça é o futuro que eles desenham disso. E esse futuro é uma parte que eu acho que é igual o Carlos colocou, é uma coisa que ainda é muito casada com coisas que são fraudulentas, mas que a gente tem que estar, toda tendência de mercado a gente tem que estar a par dela, né? Pra gente não, o mar passar e a onda levar e a gente não tá dentro do barco. Mas eu acho que foi bem resumido. Isso aí. Galera, uma salva de palmas para o João. Obrigado, Seven Tecnologia.